Do período republicano de 1891 aos dias atuais, o Estado do Maranhão teve 6 constituições, tornando-se a mais democrática e técnica a de 1947, quando, pela queda da ditadura varguista, a população maranhense foi convocada a eleger os seus representantes com a missão de elaborarem uma nova Carta Magna. As normas constitucionais de uma Constituição de cada Estado, elas têm que estar voltadas para a preservação dos direitos e para se conformar com a realidade social daquele Estado. Há 26 anos, o Maranhão elaborou a sua nova Constituição, logo após a também nova Constituição brasileira ser promulgada em 1988. Costumo dizer que a nossa Constituição estadual ela tem características bastante relevantes. Eu começaria, como eu falei, pela ordem econômica e social. Quando ela fala o seguinte, no capítulo da política urbana, por exemplo, a nossa Constituição é talvez uma das poucas constituições que define o macrozoneamento, no seu artigo 180, inciso 1, como critério de construção de um plano diretor. Ou seja, todos os municípios, por força da Constituição Federal, têm a obrigação, quando eles têm mais de 20 mil habitantes, de ter um plano diretor. Mas muitas vezes a Constituição daquele Estado não dá contornos para como esse plano diretor será feito. Até porque a Constituição Federal não dá isso. Ela cria a obrigação, diz que ele é um instrumento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas não dá parâmetros, né? Pois bem, a nossa Constituição Estadual trouxe parâmetros. No capítulo 9, que é meio ambiente, a nossa Constituição, ela coloca de antemão a proteção a biomas que só existem no Maranhão. Quando ela chega ela chama de áreas de preservação permanente, ela pega então um conceito do Código Florestal, né, e dá a esse conceito uma amplitude maior. Quando ela fala, por exemplo, das dunas, das paisagens notáveis, da Lagoa da Jansen, ela é a Constituição que dá a maior faixa de preservação marginal de rios. O Código Florestal fala em 30 metros como a faixa mínima de preservação. A nossa Constituição fala 50 metros. Nesse ponto, quer dizer, ela é uma Constituição que se diferencia de toda a legislação federal, inclusive, dando um espaço de proteção maior do que aquele que a própria legislação federal confere. No seu artigo 230, ela diz o quê? Que para preservar a memória dos povos indígenas e os fatos da história maranhense ficam mantidos ou revigorados os topônimos de origem indígena ou histórica relacionados com o devido lugar. Então, o que ela diz aqui corretamente? Que toda vez que nós temos algum lugar no Maranhão que recebeu a nomenclatura por força de origem indígena, esse local tem essa nomenclatura protegida. A nossa Constituição buscou ser mais efetiva, ela buscou se aproximar da realidade social ambiental do Maranhão. Cabe ao Poder Legislativo transformar em leis as demandas da sociedade, cobrar a aplicação dessas medidas e fiscalizar de forma permanente a aplicação dos recursos públicos por parte do governo e demais órgãos da administração. A promulgação da Constituição, ela é um fato que dá uma referência do legislar, dá uma referência para que as leis sejam cumpridas dentro desse padrão, dá uma referência para que a sociedade possa nortear seus valores, comportamentos. E tão importante quanto criar uma lei ou a Constituição é garantir o seu cumprimento. A Comissão de Constituição e Justiça, bem como toda a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ela vem nesse processo de legislar, mas de buscar este cumprimento das leis. Assembleia Legislativa 180 anos. A história da Casa do Povo é também a nossa história.